Bom dia! Espero que você esteja bem e que tudo esteja alinhado na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente e hoje a mensagem não foi canalizada. Mas como já tem um bom tempo que eu trabalho com atendimento e cada atendimento é uma conversa que eu observo e eu tenho me tornado uma observadora não só dos meus pensamentos, mas como da forma como as pessoas vivem e encaram a própria vida. Eu assisti um vídeo sobre... Era uma psicóloga, eu não lembro o nome dela, normalmente eu não gravo os nomes, mas a mensagem. E ela vinha falando uma coisa muito importante, que a mentira, ela rouba a sua energia, a nossa energia, né? E cada vez que nós mentimos, nós drenamos a nossa própria energia e ela escoa. Como se descesse por um ralo e nós a perdemos. E o nosso corpo acaba sentindo isso. Então hoje me veio a vontade de falar sobre a mentira e o seu desgaste. Não só no nosso corpo físico, mas o maior desgaste de se viver uma mentira e de se viver constantemente mentindo é o desgaste na sua própria alma. Porque nós, seres humanos, assim como os animais e todos os outros seres, nós somos geneticamente programados para viver a nossa verdade, a nossa essência. Mas, infelizmente, nós aprendemos a não viver a nossa essência e nós aprendemos a criar máscaras. Só que as máscaras, elas, com o tempo, elas não só trazem muita dor, mas elas, de tanto serem usadas, nós acabamos esquecendo de quem nós somos de verdade e ficamos perdidos com depressão, com ansiedade, com medo, mas porque nós esquecemos de quem nós somos. Falando sobre essência, você sabe quem você é de verdade? Você sabe qual é a tua força? Qual é a força da tua essência? Muitas vezes nós focamos somente nos pontos negativos. Eu sou temperamental. Eu sou perfeccionista. Eu sou exigente demais. Eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente insiste em ressaltar os nossos pontos negativos. Mas isso que você chama de ponto negativo é somente a sua sombra. E a tua sombra é a tua maior força. Só que conforme nós vamos crescendo, nós vamos sendo lapidados, nós vamos sendo surrados, muitas vezes literalmente, pra gente não aprender, pra gente somente empurrar a nossa sombra para debaixo do tapete. Só que quanto mais você empurra a sua sombra para o lado do tapete, mais desequilibrada ela fica, porque ela não aprendeu a se equilibrar. E quando você começa a olhar para a sua sombra, que é parte de quem você é de verdade, você começa a equilibrar. Então a sua sombra, que você achava que era o seu maior defeito, na verdade é a sua maior fonte de força. Por exemplo, eu era uma pessoa muito raivosa. Mas porque os meus impulsos de realização, os meus impulsos de ser quem eu sou, foram cortados. As minhas asinhas foram sendo cortadas. E aqueles meus impulsos não foram trabalhados. E isso foi crescendo dentro de mim uma raiva. E à medida que eu fui crescendo e que eu fui me reconhecendo, eu fui descobrindo que a raiva, ela não é um defeito. Ela desequilibrada traz problemas.
mas em equilíbrio. É ela que te dá o impulso para realizar, para ir adiante, para querer e para buscar mais. Sim, é a raiva. Não estou dizendo para você ser uma pessoa raivosa. Eu estou dizendo para você reconhecer a sua sombra, trabalhar a sua sombra, porque é nela onde está a sua maior força. Mas como é que você vai saber qual é a sua sombra se você nem sabe quem você é? Se você não se reconhece. Por todas as máscaras que você construiu ao longo da vida para evitar rejeição, para evitar aborrecer alguém, para conseguir entrar num grupo de amigos, para conseguir se manter no emprego, para não ser julgado, para não ser colocado de lado, para ser amado. Mas será que realmente essas coisas que você conquistou usando máscaras são suas, te pertencem? Isso te traz realização? Ou isso só faz você sentir que você se encaixou, mas ainda encaixado, parece que não é o teu lugar. Não está confortável, tem alguns espinhos te incomodando, né? Por que usar as máscaras? Porque nós aprendemos a usar as máscaras e nós insistimos em usar as máscaras. As máscaras são uma mentira. Elas são uma mentira sobre você mesmo. E são mentiras sobre você para você e para os outros. Vale a pena? Vale a pena? Ela machuca. Quando você acorda no meio da noite, de madrugada, o que você pensa e o que você sente? A máscara é uma mentira. Quando usamos máscaras, estamos tentando mostrar uma imagem que não é a nossa. Isso nos prende a uma complexa teia de mentiras. E mentimos tanto que uma hora não conseguimos mais nem lembrar de quem somos, de qual é a nossa real imagem. Mentimos para os outros para manter uma imagem que não nos pertence. Agora, o que nos move a viver essa mentira? Seria a aceitação alheia? O medo de ser quem realmente é? A vergonha de se reconhecer? O medo de julgamento? O medo da rejeição? O medo de decepcionar alguém? Você já parou para pensar por que motivo você ainda usa máscara hoje? E não se permite ser quem você é de verdade? Você ainda não se permite a liberdade de viver a sua própria essência? Ter os seus próprios pensamentos? Ter o seu próprio ponto de vista sobre as coisas, sobre a vida e sobre si mesmo? Pontos para reflexão. Reflita sobre essas perguntas. Porque qualquer um destes motivos nos provoca feridas. E quanto mais a gente insiste em usar essa máscara, mais feridas a gente provoca. É como machucar em cima de um machucado. Cada vez que você insiste em viver essa mentira, você está dando mais uma pancada, mais um corte, mais um arranhão, mais uma cutucada em cima de uma ferida que já está aberta e já está infeccionada. Isso cresce tanto que se torna um câncer. Mas é um câncer na sua alma. Esse câncer, quando estoura na alma, ele traz consequências para o seu corpo. Sabe aquelas dores que você sente, que você não sabe de onde vem, nenhum médico descobre a origem? Sabe aquele problema que aparece no seu corpo, que nenhum médico consegue explicar a origem do porquê que ele está ali? São feridas abertas no seu corpo físico por um câncer que está comendo a sua alma.
Então, eu te digo, olhe no espelho hoje, antes de dormir, ou de madrugada, quando acordar para ir ao banheiro ou beber água. Olhe no espelho e pergunte a você mesmo quem você é de verdade. Quais são os teus sonhos, quais são os teus projetos pessoais? Livre dos julgamentos alheios. Quem é você? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Por cada pergunta que eu me permiti fazer a mim mesma, eu mexia numa ferida. Eu sentia muita dor. Eu chorei muito. Mas cada vez que eu passava por esse processo, uma casca, uma máscara era removida, um peso era tirado. Você se reconhecer, se permitir ser quem é uma libertação sem igual. E quando você viver isso, você vai sentir o preenchimento, aquele buraco que você sente. A mentira consome. A mentira é um escape de energia vital. Ela consome as forças como um rato que rói de dentro para fora. Perde-se a força vital e a saúde é minada. Foi o que acabamos de falar. O ânimo pela vida é minado. Por mais que você tente se convencer de que está tudo bem, enquanto você usa máscara, não está tudo bem. Você está sendo comido e consumido de dentro para fora, todos os dias, a cada segundo. E sabe quando é que você vai perceber isso? Quando você toma aquele remédio para ansiedade. Quando você começa a ter crise de burnout. Quando você começa a precisar tomar remédio para conseguir dormir, para conseguir processar as ideias, porque a tua mente não consegue mais concatenar os pensamentos, não consegue mais produzir, não consegue mais ter criatividade. É sinal de que você está morrendo por dentro. Até chegar ao ponto de você precisar entrar numa ala psiquiátrica e depender de remédios para depressão. Você está perdido de você mesmo, está sendo consumido por dentro. O corpo sente os resultados, pois perde o seu vigor celular e começa a ceder a problemas de saúde sem causa aparente, porque o problema está na alma. O corpo só está somatizando e apresentando sintomas de um problema que está na sua alma, que está dentro de você. Viver a própria verdade liberta. Encontre a cor e o brilho da tua essência. Isso é maravilhoso, isso é transformador, é libertador. Viva! Aprenda e reaprenda a ser você mesmo. Todos os dias um pouquinho mais. Seja o observador dos seus pensamentos. Seja o observador das suas emoções. Para você aprender a compreender o que te move. O que te impulsiona a ser mais. O que te impulsiona a querer ser melhor. Você já parou para se observar? Ou você foge de você mesmo todos os dias, se entupindo de tarefas, se entupindo de compromissos, se entupindo de problemas, atraindo os problemas para você esquecer de quem você é? Tá errado. Tá errado. Lembre-se de quando você era criança, o que você sentia? Você consegue lembrar? Se você não consegue lembrar, você está mais perdido do que imagina. Lembre-se de o que você sentia quando você era criança, como você via o mundo, como você via as pessoas, como eram as cores das coisas para você, como você se percebia. Você lembra disso?
Se você não lembra, procure lembrar e se encontre enquanto ainda tem tempo. Revitalize em si a essência da sua criança. Você já observou que a criança vive quem ela é? Ela é quem ela pensa o que ela pensa, ela sente o que ela sente. A criança, ela é ela mesma, porque ela ainda vive a pureza de ser. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo podado, a gente vai perdendo a nossa essência para viver aquilo que os nossos pais querem, que os professores querem, que a igreja quer, que a sociedade quer. E a gente deixa de ser quem a gente é. É hora de buscar a tua essência e reconhecer quem você é e viver essa natureza sem o medo do julgamento, sem o medo dos outros. Porque quando você viver quem você é, quem está com você por causa da máscara que você usa, vai se afastar. E quem se afastar é porque não merece, não está pronto para lidar com você, para te amar e para te reconhecer. E à medida que você vai trilhando esse caminho, as pessoas que permanecerem com você e as pessoas que se aproximarem de você a partir do momento que você viver a tua própria essência, essas são as pessoas que vão te valorizar pelo que você realmente é, pelos valores que você tem, pelas crenças que você tem, pela cor que você tem, pela luz. Então não tenha medo de soltar, solte. Quem não é para estar na tua vida vai sair. E você vai parar de se machucar para agradar quem não se encaixa na tua vida. Liberte-se, seja livre. Quando você começa a se recobrar de quem você é e a reaprender a viver a si mesmo, a vida ganha um novo sabor. Experimente. Novas metas, novo vigor. As cores ficam mais brilhantes e mais vibrantes. Eu falo isso por experiência própria. Foi um longo e doloroso caminho, mas foi o caminho mais libertador da minha vida. E como eu sou grata a Deus por ter me mostrado isso, por ter me conduzido nesse caminho e ter colocado na minha vida pessoas que aceitam quem eu sou de verdade. E eu aprendi que as pessoas que não aprenderam a me olhar como eu sou, são pessoas que não são para estar no meu caminho. E eu não preciso me apegar a elas, porque ninguém me pertence. E a gente atrai as pessoas conforme a nossa própria energia. O coração fica mais calmo e realizado, porque sabe que tudo encontrou o seu devido lugar. Essa é a coisa mais linda que nós podemos viver na vida. Não é ter carro, não é ter casa, não é ter muito dinheiro, ter muitos amigos, embora isso seja muito bom. Mas nada disso substitui esse sentimento maravilhoso de você ter se encontrado, viver quem é e ter ao seu lado pessoas que estão em sintonia com você. Eu costumo dizer que hoje antes eu me sentia como um grande elefante branco preso numa gaiola pequenininha, apertada. E que depois que eu passei por esse processo de auto-reconhecimento, de libertação e de viver quem eu sou sem medo do julgamento e dos preconceitos, eu me sinto um elefante branco solto da jaula. Finalmente. E estou encontrando o meu caminho de volta para casa. Quando você viver isso, você vai conseguir compreender o sentimento que está aqui dentro. E que eu estou tentando fazer você encontrar o seu caminho. Não é do lado de fora que você vai encontrar. O caminho está para dentro.
O caminho da real felicidade você não vai encontrar fora, em outra pessoa, no amor, numa igreja, num Deus. Não. O verdadeiro caminho da felicidade você encontra dentro. E somente quando você encontra esse caminho de dentro é que você vai conseguir encontrar o caminho para sua conexão com Deus e com as pessoas. Libertar-se dos medos do julgamento, da rejeição e da decepção alheios para viver quem se é, de fato é libertador. Essa é a maior liberdade e a melhor liberdade que existe. Permita-se isso agora. Vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir, porque você já vai se esquecer tanto de quem você é, que o caminho de volta vai ficar muito mais difícil. Aproveite agora, é tempo. Esta é a real liberdade, a liberdade da mente, dos sentimentos e da própria essência. Isso é maravilhoso. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe quem é? Você sabe quem você é? Quando souber quem você é e viver a própria essência, então você estará desperto e consciente. Enquanto viver escondido atrás de mentiras para ganhar o seu lugar ao sol, ainda estará inconsciente e perdido dentro de si mesmo, preso numa salinha escura, sem janelas e sem portas, dentro de uma jaula que você não consegue abrir. Somente quando você estiver consciente de si e conectado com as suas próprias verdades e os seus próprios valores, você será capaz de se conectar com a fonte maior, o todo, o poderoso, o Senhor de tudo, Deus, ou como você chamar. Então, eu te digo, busque a conexão. Viva a sua verdade enquanto tem tempo. Porque quando você morrer, você não vai mais conseguir viver essa verdade aqui na carne. E você vai ser cobrado disso. Não é alguém que vai cobrar de você, é você mesmo que vai cobrar de si mesmo. E essa é a cobrança mais dolorosa que existe. O sentimento de culpa. E quando você não vive a sua própria essência, o teu próprio ser te culpa e te condena por não viver isso. Esse é o pior julgamento que existe. Então, busque a conexão. Viva a sua verdade. Porque o medo aprisiona. E somente a verdade de você ser quem você é e você viver a sua própria essência é que vai te libertar e vai te permitir ter uma conexão real com Deus. Porque enquanto você vive essa máscara, essas camadas de mentira, para poder ser aceito pelas pessoas, você não vai estar conectado com a tua essência. E Deus não vai conseguir se conectar com você, porque você vai estar perdido dentro de você mesmo. Reflita. Espero que essa mensagem ressoe no seu coração e te faça refletir. Assim como um dia ressoou no meu e me fez refletir. Tenha um bom dia.